Então a gente tem aqui essa ideia, a gente vai agora escrever ela. Lembrando que essa ideia, ela é muito conhecida, a gente não está fazendo nada novo, né? E essa ideia tem um nome, é o algoritmo Insertion Sort. Vamos escrever aqui o algoritmo Insertion Sort. Ele recebe como entrada um vetor A, é o algoritmo. Beleza, primeira coisa é o seguinte, como é que a gente vai começar ele, né? Eu sei que o que é que a gente vai fazer? A gente puxa primeiro a carta, depois outra, depois outra, depois outra. Então, esse J aqui, ele está vindo em qual sentido, né? Claro, eu acho que está claro aqui que eu vou ter que varrer todas as cartas. Então, esse Jzinho aqui ele vai variar. Então, preferencialmente, ele vai daqui para cá, assim, né? Da esquerda para a direita. E eu estou considerando que eu estou puxando cada carta quando eu incremento ele, tá? Então vamos lá escrever isso aqui. Então para o J, né? Isso aqui é o que eu escolhi ali. J2 vai de 2 até N. Como eu não estou dando N, eu vou colocar assim, ó. N, que é igual ao tamanho de A. Vou dizer que aqui que retorna o tamanho de A, né? Passa. Aí vai fazer o quê, né? Ok, agora eu tenho que ter a ideia lá, eu tenho que pegar a ideia que eu tive lá da mesa, tenho que agora colocar dentro desse vetor. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa é essa carta da mão. Quando eu puxo a carta da mão, eu posso considerar que eu estou colocando esse elemento numa variável, né? Então é o seguinte, eu vou chamar essa variável de chave e vou colocar esse camarada aí, que seria a minha carta, J, né? Aqui é o AJ, eu vou colocar na chave. Bem? Então a carta da mão aqui, eu estou dizendo que é a minha chave. Agora é o seguinte, o que é que eu faço lá? Eu afasto todas as cartas que são maiores do que a carta que eu estou puxando, tá? Por exemplo, se essa carta que tiver aqui, e lembrando também, né? Eu vou da maior para menor, ou seja, eu vou da direita para esquerda. Então a primeira carta que eu pego de fato é essa daqui para ver se é maior do que a carta que eu puxei. Então eu vou e verifico se essa carta aí é maior. Se ela for maior, eu vou e afasto ela. Eu vou e boto ela para posição J, né? Aí depois eu vou para essa posição aqui, que é a J-2, né? Primeiro eu vou verificar a J-1, depois a J-2. Verificar essa posição aqui, o que é que eu faço? Eu afasto para cá, né? Se for maior. Se não for maior, eu não faço nada. Então, aí, até chegar numa carta, vamos supor que essa carta aqui, ela seja menor. Se essa carta aqui ela é menor, então é porque a chave tem que ficar depois dela. Então, a chave, nesse momento aqui, tem que ficar depois dela. Eu vou colocar aqui outra cor. Vou colocar em verde aqui. Então, a chave, ela vai para essa posição aqui. Tudo bem? Como é que eu faço isso, né? É de um jeito... Vai ser, vai ser um laço também. Só que esse laço aqui, eu sei que ele não necessariamente ele vai até o início do vetor. Ele pode até o início do vetor, então simplesmente ele não faz nada, né? Porque vai que todas as cartas são menores lá e eu não preciso afastar nenhuma. Então eu vou dar preferência para utilizar um while, tá? Um enquanto. Eu vou pular aqui uma linha aqui, mas depois eu vou explicar porque que eu pulei essa linha, tá? Adiante. Então, enquanto, pesado enquanto aqui embaixo, na verdade.
Assim. Então, enquanto eu tenho que criar outra variável que vai ficar voltando, né? Porque eu tenho o j já, eu tenho que pegar outra variável que vem nesse sentido para cá agora, né? Que vem voltando. Que vem da posição j-1, eu vou chamar de i, tá? Então, que vem da posição j-1 e eu vou decrementando esse i aí. Enquanto o cara que está na posição I for maior do que o cara que está na posição J, ou seja, na minha chave, eu vou colocar ele na casa seguinte. Então é o seguinte, como é que eu faço para ver? O cara que está na posição I, enquanto for maior, estritamente maior do que a minha chave, que é a carta que eu puxei. Claro, eu não posso chegar até o final do vetor. Eu vou considerar aqui que a minha primeira posição do vetor é a posição 1, tá? E, geralmente, em computação, a gente considera que a primeira posição é a 0, mas aqui eu estou considerando que é a posição 1, tá? E o i for estritamente maior que 0, ou seja, se ele for 0, eu tenho que parar, tá? Aqui, passa 6. O que é que você faz se o cara que você está vendo lá na posição i for maior do que a sua chave? Claro, não chegou lá no final do vetor. Você afasta o cara. Como é que você afasta ele? A posição i mais 1, ele está afastando, você está colocando ele para frente. Lembrando que vai dar problema aqui não, porque quando eu estou afastando os caras, claro, o único que poderia dar problema aqui era o do J-1, era esses dois caras aqui, né? Do J-1, eu colocar ele na posição J. Só que como eu salvei aqui o J lá na chave, então eu não vou perder informação aqui não, tá? Então vamos lá para a posição 7. Aí o 7, claro que vai ser o decremento do i, né? Pronto. Aí no final aqui, como eu tinha falado, ele vai... enquanto o que está... o número que está na posição i lá do vetor, ele for maior do que a chave, ele vai afastando, né? Ele vai colocando lá na posição seguinte. Aí quando de fato ele chega numa aqui, ó, nesse cara aqui, que é o menor, ele tem que colocar na frente dele, né? Ou seja, na posição I mais 1. I mais 1 vai receber a chave, né? Tá? Quando ele chega aqui na posição I, preste atenção. Aqui, dizendo que é a posição I. Quando ele chega nessa posição aqui, ele vê que o cara é menor do que ele, aí o que é que ele faz? Ele não pode, ele tem que colocar na posição seguinte, tá? Porque ele vai colocar depois, porque ele tem que deixar ordenado, né? Então aqui é o nosso algoritmo Insertion Sort. Agora a gente... uma coisa que eu pulei aqui, mas foi de propósito para você perceber, foi o seguinte. O meu J ele começa do 2. Por que eu coloquei o meu J começando do 2? Se você for analisar um pouquinho aqui, eu começando dessa forma aí, eu fiz isso de propósito para ver se você parava e tentava entender por que eu fiz isso. Então, se for uma coisa muito fácil, pode até ir para o próximo vídeo. Mas vamos considerar aqui, o vetor começa na posição 1, aí tem a 2. Quando o J é igual a 2, eu estou considerando que eu estou puxando a segunda carta. Tá? Ou seja, eu tenho certeza que lá na mesa tem uma carta só, que é a primeira carta. Eu já estou considerando que você já puxou uma carta, colocou ela em cima da mesa, ela sozinha já está ordenada, você não precisa fazer nada. Aí quando você puxa a segunda carta, é que talvez você precise afastar a primeira para colocar a segunda. Mas só puxar a primeira e botar em cima da mesa, eu tô considerando que isso é trivial fazer, tá? Beleza, agora vamos para o nosso próximo vídeo, que é saber o que é que eu vou colocar aqui nesse comentário da linha 3.